um pouquinho antes, aí não tem problema. Essas coisas de técnica não tem problema. Salve, salve, meus amigos. Mãe Rita, o gostoso de estar com amigos aqui é o seguinte: a gente pode fazer as besteiras que quiser, que a pessoa dá risada da gente. Assim que é bom. Meus amigos do Caminhos da Evolução, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui. Hoje eu tenho a felicidade, a alegria de estar com uma amiga, uma pessoa muito bonita, que eu conheci lá no Arraiá dos Orixás. Faz parte do projeto Bandeira Branca, que não é mais projeto, né, mãe? Preciso corrigir, inclusive, o logotipo que está lá. Agora é a associação a BBTU, que é a Associação Bandeira Branca de Templos de Umbanda e Candomblé. O negócio ficou sério. O pai Anderson agora fez o negócio ficar sério. Agora o negócio não é brincadeira. Mãe, antes de mais nada, sua bênção, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aberto esse espaço para a gente bater papo. E com certeza um bate-papo extremamente necessário, não somente para a nossa religião, mas para o momento que a gente está vivendo nos dias de hoje na nossa Umbanda. Mãe Rita, sua bênção, muito, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia, que Zambi nos abençoe sempre, né? Bom dia às pessoas que nos acompanham aí no canal. É muito importante a gente poder conversar sobre, né, as diversas questões que cercam a nossa religião, seja do envolvimento, né, entre os templos, porque isso é muito importante. Sem dúvida. Né, os templos terem um laço de amizade e conviverem, isso é muito importante. Seja também nas questões políticas, que eu não digo que seja ruim nas questões políticas, não que a religião precise, mas que nós, como pessoas que praticamos uma religião, que, apesar de ser brasileira, sofre muito preconceito dentro do país onde ela nasceu, onde ela nasceu, precisa ter os seus defensores, né? E aí nós estamos aqui também para isso. É um papel do umbandista. Sem dúvida, sem dúvida. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que a senhora entrou na religião? Como que a Umbanda entrou na sua vida? Então, eu não entrei na Umbanda, né? Eu nasci dentro da Umbanda. Que delícia, que delícia. Eu adoro isso. Quando eu tinha 6 meses de idade, meu pai conheceu a Umbanda e começou a frequentar. Minha mãe era católica e naquela época onde o marido ia, a esposa ia, né? Então, apesar dela frequentar a igreja, ela ia para o terreiro. E por intermédio do seu Zé Pilintra, ela acabou se convertendo para a Umbanda. Mas ela só se converteu para a Umbanda quando eu tinha 6 anos de idade. Mas eu já era Umbanda de carteirinha, né? Naquela época era diferente, né? Porque a gente tinha gira toda sexta-feira e começava às 8 horas da noite até 3, 4 da manhã. E até a hora que precisasse ir, né, mãe? É engraçado. Até a hora que precisasse ir. Eu sou dessa época também. E você... ele tinha a gira de direita e esquerda, tudo no mesmo dia. Então, você começava com preto velho, caboclo, baiano. Quando dava meia-noite, virava para a esquerda e aí a madrugada dentro, né? Então, era uma época muito diferente do que é hoje. Né? Mas uma época que foi muito importante, porque nós tivemos aquelas pessoas que tomaram a frente politicamente, né? Dentro das federações e abriram espaço, porque eu me lembro muito bem de estar na mata fazendo trabalho, de estar no cemitério, fazendo gira no cemitério, e a polícia chegar e dizer assim, vai parar. O que vocês estão fazendo aí? Isso tem que parar. Né? E assim como teve vez da polícia olhar e falar, não, toca aí que nós vamos ficar aqui vendo. Que ele até participava. Pois aproveita e me dá um passe. Exatamente. Então, quer dizer, mas foi uma época muito importante, porque senão também a gente não teria os terreiros abertos hoje. Verdade. Né? Com as portas abertas. Era uma época que a gente precisava disseminar a Umbanda, né, mãe? Era muito preconceito. Na verdade, o preconceito vindo pela falta de conhecimento, né? Tinha pouca gente que estudava, e até porque não tinha muito estudo. O estudo se dava com o pé no chão do terreiro, não tinha onde. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Como existia o preconceito social, acabava que esse preconceito também existia dentro do próprio terreiro.
Ah, tá. Né? E ainda existe hoje. Sim. Né? Ainda existe hoje. Que a pessoa era umbandista e ia para o terreiro, mas lá fora não era. Não, Era não podia falar que católica. era um bandista, né? Por causa do Não, ela. emprego. Emprego, família, amigos, vida social normal. Eu acho que isso começou a mudar um pouquinho quando começaram a ter pessoas tipo eu, que nasceu dentro da Umbanda, e que a gente começou a olhar e falar assim, tô nem aí com os outros. Né? Porque É. para mim foi sempre assim, tô nem aí com os outros, sou umbandista e acabou. Eu também, eu Quando eu... falava sempre, eu também sempre falei, o que você é? Minha mãe, que era minha mãe, que era dirigente do terreiro, né? E ela falava sempre, fala que às vezes é espírita, espírita é melhor. Eu falava, falar o quê? Falar que é espírita? Eu não sou espírita, sou um bandista. eu venho de uma família evangélica, minha avó era evangélica, Ixi, né? aí piorou. As tias da minha mãe, todas evangélicas. E do meu pai, a gente não tinha contato com a família, que era do interior, né? Uhum. E era muito complicada essa convivência em família, né? Não vou dizer que não era, não. Era muito complicado. Tanto que eu ia para o terreiro com meu pai na sexta, quando minha mãe ia para a missa, eu ia na missa, e no domingo eu ia para a igreja batista. Pra gente não tem problema, né, mãe? Engraçado. A gente vai na igreja, a gente vai na missa, não tem o menor problema. A gente vê a beleza, a fé em todas essas Exato. manifestações. Agora, o povo olha para um bandista, não, imagina, vocês não têm Deus aí, não. Pois é, né? Mas eu acho que toda essa construção, né, que veio vindo. Você fala de estudos da Umbanda. Quando a gente fala de estudos da Umbanda, a gente está falando de estudo interno. Né? Uhum. A academia ainda não olha muito para a Umbanda, ela olha mais Sim. para o Candomblé. Mas tem muita gente da Umbanda na academia hoje buscando, né, fazendo pesquisas para que a academia, porque a academia é um grande alicerce para Sem tudo, dúvida, sem dúvida. né, para tudo que existe. E quando a religião ela começa a aparecer nas pesquisas acadêmicas, então ela começa a passar por um outro patamar. Então já tem alguns anos que a Umbanda ela está se fortalecendo na academia. Mas eu fiz teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras. Uhum. Mas eu digo, né, é muito tênue o que separa a prática da teoria acadêmica. Tá. E se a pessoa não tiver assim certeza do que ela pratica dentro do terreiro, a academia confunde ela. Olha só. A academia Imagina. confunde. Porque o pesquisador nem sempre é alguém que está dentro do terreiro. Sim. Ele está Nem fazendo uma sempre pesquisa. ele é um praticante. Ele não está ligado à religião, né? Ele está fazendo uma pesquisa acadêmica, até aí, tudo bem, perfeito isso. E mesmo quem está ligado, ele tenta inserir, né, muitas vezes, ali a visão, não uma visão imparcial, mas muitas vezes a sua própria visão. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, e conseguir separar esse fio, porque a teoria não, é igual, não faz parte da prática nem sempre, não. Não, é verdade. Não, e é engraçado, a senhora falou uma coisa muito importante. Eu acho que quando a gente estuda ou fala de Umbanda, estuda Umbanda, se propõe a disseminar, a divulgar, é muito importante. Claro, a gente tem a nossa vertente. E a beleza da Umbanda está nisso. Todas as vertentes são Umbanda. Agora, todas as vertentes são Umbanda. A gente precisa parar de colocar a vertente à frente da Umbanda. Sabe, não, mas a minha Umbanda, a Umbanda que eu pratico no meu terreiro que é a certa. Quem falou isso? Sabe, quem que te deu o aval dizendo que a tua Umbanda é certa? Sabe? E aí a gente precisa parar de colocar a vertente à frente da Umbanda. Sabe? Não tem importância se a sua Umbanda é branca, se a Umbanda é sagrada, se a Umbanda é um molocô, se a Umbanda é um bandomblé, se é trançada. Gente, é legal. Você pratica a Umbanda na sua casa, no seu terreiro, é a Umbanda que o guia-chefe da sua casa falou para ser praticada ali. Exatamente. Agora, vai numa outra casa, vai com respeito, olha, entende e veja a beleza do ritual da Umbanda que se somam. Imaginou se todas as casas fossem iguais, que nem a Igreja Católica, por exemplo? Nem na Igreja Católica é mais igual, né, mãe? É igual. Antigamente era assim, né? Tinha o manualzinho da missa lá, da liturgia da missa, e toda a igreja era igualzinho.
Isso. Hoje em dia nem mais isso cada padre está fazendo do seu jeito. Sim, porque é a identidade de cada pessoa. É. Uma coisa que eu aprendi com o Cacique Pena Vermelha, né, que é o guia-chefe ali que comanda os trabalhos ali do nosso terreiro, é que o que eu faço na minha casa é certo para mim, Uhum. o que o outro faz na casa dele é certo para ele. O importante é ele estar ajudando quem está em busca de ajuda. Exatamente. Se ele está ajudando, ele está fazendo o papel dele. Que é esse o papel das religiões, ajudarem as pessoas. É. Porque existem níveis, né, mãe? As pessoas têm que entender que tem pessoas que precisam de um trabalho um pouco mais intenso, um pouco mais denso. Tem pessoas que não, que é um trabalho mais leve, que é um trabalho, sabe, mais fluido. Então, assim, agora, e tem que ter casas que acolham todas as pessoas. Isso. Sabe, não adianta, se todas as casas, todos os terreiros fossem iguais, ia ser um saco a Umbanda, ia ser muito chata. Uma Sabe, vez eu estava lendo. a bonita é isso. Fala, mãe. Eu estava lendo um material, eu nem lembro se foi uma pesquisa acadêmica ou um livro, né? E que ele dizia o seguinte, e depois de parar para refletir muito sobre o que eu li, eu falei que é uma grande verdade, porque existem as religiões que existem no mundo, são as religiões para quais as pessoas que existem no mundo precisam. Exato. O que basta é cada uma encontrar o caminho. Então, aquela pessoa que ela é muito ligada ao dinheiro, que ela é muito materialista, ela vai buscar uma religião que tenha esse mesmo foco. Que é o caso, por exemplo, de muitas igrejas evangélicas que vendem um terreno do céu. Para aquela pessoa encontrar o caminho da fé, ela precisa comprar o seu espaço. Então, esse é o primeiro caminho dela para ela fazer a fé começar a brotar na vida dela. Isso é para brotar a fé. Então, a mesma coisa, eu acho que acontece em todos os segmentos religiosos. Porque se você pegar, vamos pegar, não vou nem pegar a Umbanda, vou pegar o budismo, que era uma religião única e que hoje, agora, por exemplo, tem diversos segmentos. Né? E cada um tem um jeito de lidar com a fé, com as pessoas ali. E que eles levam como exemplo, né, a filosofia de vida de Buda. Todos são iguais? Não. Né? Porque engraçado também, Buda não é uma pessoa, né? Buda é como se fosse um espírito, né? Que eles falam que vai reencarnando, olha, sabe? Tanto que eles acham quem é o novo Buda, né? Eles têm uma linha, de conduta. Então, quando você vê que é uma religião que traz essas filosofias, né? Ela vai agregar as pessoas de acordo com a forma de vida, a ideologia ou a forma como aquela pessoa aceita que a religião entre na sua vida. Sim. Então, óbvio, a Umbanda não vai ser um segmento único, mas todos somos Umbanda. Não importa se é sagrada, se é carismática, se é homolocô, se é tradicional, se é branca, se é espírita, é Umbanda. A senhora falou uma coisa que me lembrou uma vez. A minha mãe, apesar de toda aquela coisa de ser dirigente de terreiro, blá, 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 era uma pessoa encarnada e tinha todos os seus defeitos, como todos nós temos. E eu lembro que ela não suportava aquele padre Quevedo. Não sei se a senhora lembra dele. Ela não suportava. Ela tinha verdadeira ojeriza pela figura dele. Não só por ele criticar muito a questão espiritual, né? Ele dedicou a vida dele a provar que não existia nada da questão espiritual, mas ela não gostava da figura, a energia dele não batia com a dela. E eu lembro que uma vez ela falou assim, eu quero ver quando esse cara fizer a passagem, ele vai chegar do outro lado, ele vai ver o que é a verdade. Uma vez, o preto velho que trabalhava com ela, o pai Benedito, me chamou, falou, filho, vem cá. E minha mãe, quer dizer, como naquela época era 100% inconsciente, né? A mediunidade era inconsciente na época, hoje em dia não é mais. Raríssimos os médiuns 100% inconscientes hoje em dia. Ele me chamou e falou, fala uma coisa pra menina, filho. Eu falei, falo, vou, o que é? Fala pra ela que aquele moço de batina que ela não gosta, que ela fala que quando ele chegar desse lado aqui, diz que ele vai ver a verdade, né?
Fala para ela que não. A espiritualidade não é punitiva. A gente não vai punir ele pelo que ele está fazendo. Ele vai chegar aqui do outro lado e ele vai ver exatamente o que ele acredita que seja o outro lado. E aí nós vamos educar com o tempo, vamos ensinar, vamos mostrar para ele qual que é a verdade. E porque até ninguém de vocês sabe qual que é a verdade. Não tem uma Começa verdade. por aí. Ele falou, não existe uma verdade. Então, quando ele chegar aqui, se ele acreditar que aqui do outro lado é um céu cheio de nuvenzinha, de anjinho com asinha, tocando harpa e fazendo bem, vai ser isso que ele vai ver. Se ele acreditar que é um gramado grande, cheio de casinha, é isso que ele vai ver. E aí, com o tempo, a gente mostra o que é o plano espiritual. Então, fala para ela deixar de ser boba. Eles tiravam o maior sarro dela. Porque a espiritualidade é isso, né? Ela não é punitiva. Não, de forma nenhuma. Acho que as pessoas têm que ter um caminho para chegar até Deus, né? E aqueles que não acreditam têm que ter algo que chame a atenção deles para que eles possam passar a acreditar. E é nesse quesito que nascem os diversos segmentos religiosos, né? Dentro daquilo que cada um acredita. Perto de casa aqui tem uma igreja da Bola de Neve. Ah, né? Tá, que o povo é tudo meio doido. É rock pauleira, mas tá ótimo. Eles estão lá, né? Não estão fazendo mal para ninguém, famoso. Não estão fazendo mal para ninguém. Sabe? Mas o povo que pede dinheiro está fazendo mal. Gente, que nem a senhora falou. Se for a forma de levar a pessoa para uma vida do bem, que vai, tudo bem. Sabe, se eles precisam dar dinheiro para isso, que tomara que tenham dinheiro para dar, né? A gente felizmente não precisa. A gente tem a gente tem outras formas. Um umbandista, ele precisa entender algumas coisas também. Porque um terreiro não sobrevive sem dinheiro. Ah, sim. E é inaceitável o médium que explora o terreiro. Porque a gente sabe que tem muito filho de santo que não colabora um X com o terreiro, mas está lá. Tem gente que acha tirando do sagrado. Tirando do sagrado. Porque eles esquecem que não é porque o terreiro está no fundo da minha casa ou está na minha garagem que ele não é um espaço sagrado. E que tem gastos. E que precisa ser mantido. Independente, exatamente. Precisa ser mantido. Assim como aquelas pessoas que eu vejo lá no Facebook dizendo isso não é caridade, ele está cobrando. Mas quem paga a vela, quem paga o aluguel, quem paga a água, quem paga a luz, quem paga a bebida, o cigarro. É obrigação do pai ou da mãe de santo. Não é. Não é obrigação, não. Esses tempos atrás, eu postei num texto para uma pessoa que falou um monte, porque o sacerdote fazia consulta particular e cobrava. E eu falei, peraí, você acaba com a tua vida, você cruza os caminhos que você não deve, e o sacerdote tem que tirar o dinheiro do bolso dele para comprar bebida, para pagar água, para pagar luz, para manter um terreiro, para ir consertar a vida que você estragou? Porque é isso, gente. Não, é complicado. Isso. É muito complicado. Não é? Não, sabe, manter um espaço sagrado, sabe? Que nem a senhora falou, pode ser um quartinho no fundo da sua casa, ou pode ser um terreiro enorme, um galpão maravilhoso. Gente, a parte de demanda, a manutenção energética é igualzinha. É igual. Sabe? Se você acender uma vela, ou se você acender 1000 velas, a demanda energética é exatamente a mesma. Agora, o gasto físico, o gasto material precisa ser reposto. Porque é muito prático, né? A minha gira, por exemplo, é de quinta-feira. Muito prático eu chegar na quinta-feira lá no terreiro, chegando no terreiro lá, congá firmado, tronqueira firmada, tudo bonitinho, visto minha roupa branca, dou atendimento, viro as costas e vou embora. Cadê a prática da Umbanda? Sabe? Cadê a prática da fé? Exato, aí é muito fácil. Você vê,
O meu terreiro fica firmado 24 horas Exato. por dia. Né? São 7 linhas de Umbanda, mais as linhas de esquerda, né? Mais as linhas do meio, que a gente não deixa de lado. Legal, Como é que não, faz? Né? Então, e é fácil, você chega lá e fala, ai, que energia boa, que terreiro, né? Equilibrado. Mas, lógico, que você demanda para que tudo isso aconteça. Você tem uma pessoa disponível para fazer isso, você ter ali os materiais que você precisa, né? E tudo isso vai, né, dinheiro. E o tempo, mãe, e o tempo. E o tempo, a gente não pode esquecer que sacerdote de Umbanda, sacerdotisa de Umbanda, não é profissão. A senhora não tem carteira assinada, né? Não. Profissão de Rita de Cássia, sacerdotisa de Umbanda. Não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Não. Padre tem, pastor tem salário. Tem salário. Qual que é o seu salário por ser uma dirigente umbandista? Não, eu não tenho salário, eu tenho dedicação. Exato. Agora, um filho seu pode ligar para a senhora às 3 horas da manhã, mãe, estou com problema. E a senhora é obrigada a ajudar? Pois é. Você não vai dizer não, porque está dentro da sua missão. Exatamente. Entendeu? Não. Mas é isso que a gente fala quando uma pessoa olha e fala, mas você cobra? Cobro. Eu tiro o dia de eu estar arrumando minha casa, de eu estar trabalhando fora, ou até mesmo de eu estar saindo para me divertir, para atender alguém. Quem vai custear esse meu horário, o meu desgaste físico? Exato. Porque gera um desgaste físico. Como? Né? Físico e mental. Então, quer dizer, as pessoas são muito... querem tudo fácil, mas quando o guia ainda vira e fala, olha, você precisa fazer um descarrego, você precisa fazer um banho de erva. Ah, mas eu tenho que fazer isso? E tem gente que continua voltando no terreiro, você já fez o que o guia mandou? Ah, não fiz ainda, não deu. Então, quer dizer, a gente não faz milagres. Não. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E eu acho que a colaboração com o terreiro... Você vê, eu faço sessão de descarrego. Eu tenho sessão de descarrego no meu terreiro. Eu tenho no dia 13 de janeiro, eu tenho no dia 13 de agosto, esses 2 são datas fixas. Tá. Né? E depois eu tenho... Independente do dia da semana que cair? Independente do dia de semana que cair. Que interessante, mano. 13 de janeiro e 13 de fevereiro. 13 de janeiro, início do ano. 13 de agosto, por conta... para nós, o mês de agosto é o mês que rege Exu na minha casa. Né? E tem terreiro que não, mas na minha casa é assim. Então, a gente faz... Mas eu achei interessante, quer dizer, pode ser segunda, terça, sábado, domingo, não interessa o dia. Não interessa o dia. 13, que legal. No dia 13 tem, né? Não importa se é domingos, esse ano vai ser no sábado, né? Daqui 15 dias é 13 Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Dependendo da pessoa, mas não interessa, tá marcado, tá marcado. É calendário do meu terreiro, né? E toda sexta-feira 13, também tem sessão de descarrego. Ah, tá. Isso é fixo no meu terreiro, né? Então, quem frequenta a casa conhece, já sabe. E aí, este ano, no início do ano, eu resolvi abrir a sessão de descarrego do dia 13 de janeiro para o público em geral. Geralmente eu não faço isso. Eu só abro para assistência, para quem é fixo na assistência, e para os filhos da casa. Para quem frequenta cotidianamente, conhece, sabe que tem. E eu resolvi abrir. Né? Aí teve um monte de gente, que veio, que participou, sabe? E que agradeceu, mas tiveram uma meia dúzia de comentários no Facebook, tipo assim, achei que era de graça, Umbanda não tem mais caridade. Aí eu respondi, não, ele é de graça para quem não trabalha, ele é de graça para criança, porque quem está desempregado não tem de onde tirar. Exato. E se eu posso ajudar a abrir o caminho com o descarrego, então pode vir que vai fazer de graça. Você está desempregada, pode vir. Você tem criança? Criança vem e não paga, porque criança também não trabalha. Né?
A minha caridade é essa. Tudo é conversa, né, mãe? Chega para a mãe Rita, fala, mãe, estou passando por um momento de dificuldade, estou com isso, estou com aquilo. Seja sincero no que você está fazendo. Exatamente. Olha, ou então, posso ajudar com isso. O meu limite de ajuda é esse. Tudo bem para a senhora? Eu duvido que a senhora vai falar, não. Ou paga 2.000 ou não vai fazer. 50% ou 60% das pessoas que fizeram descarrego em janeiro e participaram da sessão eram desempregados. Você acha que alguém vai pagar alguma coisa? Vai tirar de Às onde, vezes não né? dá nem para colocar na mesa. Ou eram aposentados. E não é por isso que a senhora vai deixar de fazer. Não é por isso que a senhora, não, para esses eu não trabalho. Justo, gente? Dá licença. Então a minha caridade, ela está para quem realmente necessita. Tá. Eu acho que a Umbanda é isso, é para quem realmente necessita de você, né? Abrir o caminho, botar luz ali, sei lá, criar uma esperança, às vezes, para aquela pessoa. Claro. Né? Dar um fortalecimento, dar um gás para ela. Sim, essa pessoa precisa. Agora, uma pessoa que está trabalhando, que vai para suas festinhas, que faz. Me economiza, né? Porque o terreiro também tem que sobreviver. É claro. Não, eu acho o seguinte, eu acho que isso tudo se chama responsabilidade e respeito. Eu sempre falo, na Umbanda é muito gostoso ter fé, ter amor, ter caridade. É uma delícia. Agora, cadê o respeito? Sabe? Cadê a responsabilidade de todas as pessoas? Sabe? Foi uma opção. Um dia na sua vida, a Rita de Cássia falou o seguinte: vou virar uma sacerdotisa. Agora eu vou tocar um terreiro. Vou virar mãe espiritual. Foi uma opção sua, não resta a menor dúvida. Sabe? Ninguém pode virar, mas assim, você optou por isso. Não, foi uma opção mesmo, consciente, sabe? Uma missão que a senhora recebeu. Agora, com certeza, o seu pena vermelha ou todos os seus guias viraram para a senhora e falaram o seguinte: a senhora vai ter apoio. Pode ir que tu não vai estar sozinha nesse caminho. Sim. Sabe? Nenhum guia vira e fala o seguinte: vai, mas você vai estar sozinho. Porque senão não é uma caminhada. Não é uma caminhada. Daí vira uma penitência. Então, veja bem, as pessoas às vezes entram no meu terreiro e falam: esse terreiro aqui deve ser muito caro para frequentar ele, porque é muito luxo. Porque o nosso terreiro lá, ele é um prédio, ele tem 4 andares. 3 andares, 4 com o mirante de São Jorge. Mas ele é um prédio que ele foi construído pela mão dos médiuns da casa. Foi um acordo. Na verdade, olha para você ver como as coisas acontecem, né? Sem que a gente sequer pense que isso possa acontecer um dia. Uma filha, a gente sempre viajou muito para o interior, para Minas, visitando terreiros, né? Fazendo esse trabalho de agregar, né, os irmãos umbandistas. Conheci aqui em São Paulo, que ele veio para alguma coisa, e eu conheci num terreiro amigo, e ele tem um terreiro lá em Uberlândia, ele vai fazer um evento assim, ele me convidou. Vamos. Eu sou a primeira a dizer vamos. Né? E o filho de santo que quiser ir, vai junto. Eu não nego que as pessoas participem. E aí eles chegava assim, a gente tinha que alugar ônibus, a gente tinha que comprar, alugar van, às vezes para ir numa festa de Ogum do Ibirapuera, que a gente ia todos os anos, enquanto teve uma festa de Ogum ali pelo Pai Jamil, né? E diversos outros do Primado do Brasil e diversos outros eventos públicos da religião, e para visitar nossos amigos. Então, uma filha de santo chegou para o Exu da casa, o seu Tiriri, e disse para ele o seguinte: seu Tiriri, toda vez que a gente precisa sair, a gente tem que ficar correndo atrás de carro. A gente não pode fazer nenhum trabalho pelo terreiro, uma festa junina, um almoço, qualquer coisa para comprar um carro, uma perua. Na época ainda era tal da perua, né? Perua, né? Mais fácil. Mais fácil, Aí, seu Tiriri reuniu todo mundo e disse: se todos concordarem, vocês podem. Mas por que, ao invés de um pé de borracha, um chão? Porque a gente pagava aluguel.
Tá. Né? Por que não um chão? Bom, saiu a perua. Uhum. A perua foi a primeira coisa. E a segunda luta foi pelo chão, né? Que é o terreno Ele já deu o recado, ele já tinha dado o recado, né? Exatamente, que era o terreno onde o terreiro hoje está instalado. Tá. Né? Até ele disse, tem que ser um lugar aqui no bairro. E nós dissemos para ele, aqui no bairro vai ser impossível. Porque na época não tinha local. Daí ele deu risada, ele falou impossível para vocês, não para mim. Exatamente, exatamente. E nós estamos assim, bem no limite do bairro, sabe? Tá. Atravessou a rua, já não é mais o mesmo bairro. Uhum. Né? Só que tem uma coisa, ele falou, só que a administração do dinheiro é minha. Então, quem administra o dinheiro do terreiro é ele. Olha só. Então, assim, fez o evento, fechou as contas, traz para ele. Esse aqui vocês vão guardar assim, 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 para isso, isso, isso. Guarda o dinheiro lá. E não adianta aquela, mas pai, a gente está precisando para isso. Ele falou, estou mandando, faz o que eu falo. Exatamente, exatamente. Tanto que quando abriu um loteamento, que era uma chácara, e a chácara, os herdeiros resolveram vender, e quem comprou loteou, né? Nós conseguimos comprar à vista. 2 lotes. Né? Porque ele segurou todo o dinheiro. Ele foi, não. Ah, mas a gente precisa fazer isso. Então faz alguma coisa para arrecadar dinheiro para isso. Esse aqui vocês não vão tirar. Tá. Né? Então, até hoje, é ele quem administra a finança do terreiro. Se o terreiro está daquele jeito, né, tá grande, é porque todo mundo se junta. Né? Você vê, nós tivemos lá no Arraial dos Orixás. Pusemos lá uma barraca de alimentação, né, para arrecadar fundos para o terreiro, porque a gente precisa terminar o lado externo dele, apesar que o interno também não está terminado. Mas a gente precisa terminar porque está atrapalhando o vizinho, né? A parede não está rebocada. Ó, você tem 27 anos no lugar. Nossa. E não está terminado. Tem muita coisa para fazer lá ainda. Mas o dinheiro vai entrando de pouquinho, a gente vai juntando, juntou, vai lá, faz o que dá, né? E aí, assim, uns doam produtos, outros faziam uma doação em dinheiro para a gente comprar o que falta, e outras coisas o próprio terreiro compra, porque também você precisa ter ali, você não vai ficar tirando de quem não tem. Né? Então, aí o seu Tiriri permite que a gente tire um pouquinho do caixa, mas ele quer a prestação totalmente feita ali para ele. Olha só. Entendeu? Você tirou 10, você tirou 10, mas tem que entrar pelo menos 15. É bem assim, entendeu? Te vira, né? Te vira, exatamente. Então, todo mundo colabora, todo mundo trabalha, né? Por isso a gente tem o grupo de voluntários, não são todos os filhos da casa que trabalham nas barracas de alimentação, a gente expõe, né? Mas tem aqueles que têm afinidade de lidar com o público, de mexer com comida. Eu mesmo sou uma que eu fico... Por quê? Porque desde que eu tenho meus 20 anos, eu sou tesoureira da casa. Então, minha parte é lidar com o dinheiro. Tanto que às vezes tem evento que eu não tenho outra pessoa para estar no caixa e estou eu. E tem gente que acha estranho, porque, ela não é uma mãe de santo, o que ela está fazendo no caixa de uma barraca? Eu estou trabalhando para o seu Tiriri, gente. Gente, por favor. Se os outros falam não falam, para mim não interessa. Eu estou trabalhando para o seu Tiriri. Né? Sabe, gente, eu acho engraçado a preocupação que as pessoas têm com o que cada um está fazendo. Ao invés de ter preocupação com o que vai fazer. Sabe, ao invés de chegar assim, mãe, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E aí tudo bem, sabe? Olha, fica no caixa. Putz, mãe, eu não gosto de lidar com dinheiro. Eu me confundo, não sei o que lá. Tem alguma outra... Sabe, a sinceridade é importante. Não Exatamente. Agora, vai fazer o quê? Putz, fica ali, distribui bebida. Distribuir bebida todo mundo sabe. Com certeza. Sabe, agora, gente, nossa, olha, a mãe Rita no caixa. Ela, quer dizer,
Aí tem aqueles que falam assim, ela só pensa em dinheiro. A questão só pensa é em dinheiro, ou então assim, ela não confia em ninguém, tem que ela ficar no caixa, ela não confia em ninguém. Exatamente. Vamos parar de se preocupar com os outros, e se cada um se preocupar com si, todo mundo faz a coisa certa e todo mundo se ajuda. Exatamente. Ai, gente, Exatamente. Brincadeira isso, é brincadeira isso. Porque, para você ter ideia como é o negócio, até para ficar no caixa, seu Tiriri diz quem é que fica. Olha só. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que têm a facilidade. Exato. Então, porque eu sou a tesoureira. O outro menino porque trabalha no sistema financeiro, sabe lidar com dinheiro. Sabe lidar com dinheiro, sabe? Porque não é fácil. Ficar num caixa, mesmo de uma barraquinha de cachorro quente, que se for o caso. Alguém pensa que é fácil? Não é. Não é. Sabe? Tá ali com o dinheiro, tem a rapidez, tem o troco, tem o lidar com as pessoas. Exatamente. Sabe? Tem pessoa que às vezes fica. Não vai roubar. Não, roubar ninguém vai, ninguém tá chamando ninguém de ladrão, gente, não é por aí. Exato. Agora, sabe, tem que ter uma facilidade em se relacionar com as pessoas de forma financeira. Coisa que, particularmente, eu também não tenho. Eu sou capaz de dar o cachorro quente e não cobrar. Então, eu fui criada pelo seu Tiriri, né? Então, nessa parte, eu sou bem. Quando as coisas é do terreiro, eu sou assim, olha. Nas minhas, eu já não sou. Engraçado, né? Mas tem que ser mesmo. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que confiar muito neles. Eu lembro uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui no canal, e eu repito isso várias vezes, eu perguntei para o pai Jorge Santos como que é a nossa relação com o plano espiritual. E ele falou, a deles, para nós, é ótima. É respeito, é amor, é cuidado, é carinho, é alegria. A nossa, para eles, é péssima. Eles devem olhar todo dia e falar, eu não acredito que esse cabra está fazendo essa coisa. Pior que é isso mesmo, né? Porque as pessoas, elas não... Muita gente não entende que o sagrado ele atua na nossa vida a partir das nossas ações, dos nossos... Tem gente que acha que porque pensou, ninguém viu. Eu não vi. Posso não ter visto. Mas alguém que está junto viu, né? E ouviu. Não, eu falo, vocês mentem para mim, mas não mentem para eles. E não adianta falar, mas eu não faço nada de errado. Legal. Eu não falo nada de errado. Legal. Mas, cabra, você pensa um monte de coisa errada. E esse pensamento, às vezes não é nosso, tem muita coisa de influência negativa, que vem tanto de outras pessoas quanto do próprio plano espiritual negativo, mas a gente tem que policiar muito esse pensamento, né, mãe? Sabe, ainda mais nesse período que a gente está vivendo agora, é tão fácil pensar besteira. A gente não precisa nem fazer a besteira. Não, eu não vou nem fazer isso. Mas, sabe, às vezes você está com uma vontade de uma coisa, olha, estou precisando trocar de carro. Mas, mas eu não tenho dinheiro. Daí você pensa, mas não tenho dinheiro, não tenho condição. Quer dizer, você está se boicotando com o teu próprio pensamento. E boicotando energias que possam vir. Agora, torear pensamento, acho que às vezes nem seu Tiriri consegue torear nossos filhos, que a gente não pense bobagem, viu, mãe? Não. Isso não consegue mesmo, né? Eu acho que existem aqueles textos, né, que às vezes você lê um texto, está escrito lá, orai e vigiai, né? Uhum. Aí eu sempre digo que a frase é ao contrário, é vigiai e orai. Vigie, porque se você fez alguma coisa, ora, pede perdão e fala, me ajude a me redimir e não fazer de novo. Quantas vezes a gente pensa, a gente planeja uma coisa, olha, eu quero fazer tal coisa lá na frente, daí você se prepara. Precisa comprar coisa, você compra, se precisar fazer, você faz, não sei o que lá. Daí você fala assim, mas eu acho que não vai dar certo. Mas... Quer dizer, daí chega e aí, por mais que você tenha se preparado, comprado, não deu certo. Eu sabia. Claro que não vai dar certo. Você pensou, não vai dar certo. Mas eu fiz de tudo para dar certo. Você fez de tudo menos o principal, que foi acreditar. Exatamente isso. Acreditar. Eu tenho o hábito de não planejar muitas coisas. A única coisa que eu planejo é minhas viagens. Eu faço uma viagem grande por ano, né? Uma grande por ano, de uns
8, 10 dias, é grande, 8, 10 dias só. Eu já ia falar. Grande para mim seria de um mês, viu? Isso que eu ia falar, mas pô, que viagem grande de 8, 10 dias é essa? Não, grande que eu digo assim, mais, imagina. onde eu gaste mais, né? Onde eu gasto mais, por isso que é grande. Hoje em dia, uma viagem de 3 dias já estamos gastando demais, mas tudo bem. Então, assim, eu passo o ano inteiro, todo mês, a gente guarda um pouquinho do dinheiro para a viagem, né? E 6, 7 meses antes eu começo a programar. Eu vou para tal lugar. Vou poder ir de carro, vou ter que ir de avião. Se eu vou de avião, então eu já compro a passagem e já vou pagando. Né? Já vejo estadia e já vou resolvendo isso, para quando eu chegar lá eu não ter essa dívida. Né? Então, essa é a única coisa que eu programo. O restante. E viajar é muito vai como bom, tiver né, que ser. Eu amo mas viajar. como? A mãe de santo vai viajar? Vai abandonar o terreiro esses 10 dias? Eu também tenho direito a férias, né? Eu costumo dizer que fé não tira férias. É verdade. E eu viajo todo ano. E se eu viajo e minha mãe vai junto, o terreiro para. Tá. Né? Então, que nem para porque eu é ela. Agora tem um outro menino lá que a gente está preparando para ver se ele assume quando a gente precisa sair, né? Então, a gente vai indo, né? Porque quando eu me tornei mãe pequena, lá, né, em 1900 e alguma coisa... Lá atrás. Olha um tempinho aí. Eu lembro que um dia minha mãe chegou e falou assim, sua tia vai para o sítio, eu vou com ela, você se vira aí e faz a gira. Eita, Prada. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá. Beleza. Podia ter me avisado antes, né? Não tava nada, Chega né? na hora e fala assim, tô indo, né? Mas beleza. Eu falei, beleza. Porque eu tenho uma coisa que eu não sei se é por conta do orixá, se é por minha própria característica, que é, falou para mim, tem tal coisa, se vira, eu falo, tá bom, eu posso não saber fazer, mas vou me virar e vou conseguir. Entendeu? Por isso que às vezes alguém fala assim para mim, eu fui ver o emprego, mas tinha muita coisa, tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, qual a sua capacidade de aprender e desenvolver? É nisso que você tem que saber. Eu não conheço o trabalho, mas eu sou capaz de aprender e desenvolver no tempo que eu preciso? Se eu sou apta. Acabou. Nossa. Se eu não sou, aí é diferente. Nossa, você me lembrou umas coisas que seu capa fala para umas pessoas. Meu emprego não tá bom, eu tô precisando de coisa nova. Tá? Ele vira e fala para a pessoa, legal, teu emprego não tá bom, né? Quanto tempo que você não melhora a sua parte profissional? Mas como? Falei, quanto tempo você não faz um curso? Quanto tempo você não se aprimora como profissional? Até para mostrar para o seu empregador que você pode fazer mais. Ou então, assim, você vai oferecer para uma nova empresa o quê? Exatamente o mesmo que você está fazendo hoje? Você vai trocar 6 por meia dúzia? Ou seja, para você poder mudar, você tem que oferecer mais. Se você quer mais, você tem que oferecer mais. Oferecer mais, exatamente. Nossa, ele dá cada bronca nas pessoas, né? Ele chama as pessoas para uma realidade que você fala assim, Jesus amado, hoje o povo sai chorando. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de coisa nova, sabe? Tudo aquilo que é novo, principalmente quando... Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, acho que eu estou meio cansada, sabe? Mas quando falava de tecnologia, então, nossa senhora! Né? Então, quando eu trabalhei no laboratório da Texaco, era assim, tudo que vinha de equipamento novo, o gerente olhava para mim, porque ele sabia que eu gostava de tecnologia, e a gente conversava muito sobre isso, eu e ele. Né? Ele não tinha esse papo com os outros funcionários do laboratório, ele só tinha esse tipo de papo comigo, porque ele sabia o quanto eu gostava de computador na época, né? Então, cada vez que chegava um equipamento novo, eu falava assim, dá lá para a Rita, manda lá para a Rita ver como é que funciona, acompanhar a instalação, acompanhar tudo. Né? E um rapaz que trabalhava comigo saiu e foi para uma empresa que eles não tinham sorte, a empresa com a coordenação do controle de qualidade. Os funcionários, quem entrava para coordenar não conseguia, sabe, evoluir, não conseguia fazer o laboratório crescer. E ele estava em busca de uma certificação ISO 9000 e não conseguia. Eu era uma estagiária na Texaco, passei de estagiária para analista, mas eu não conseguia passar para técnica, porque técnico
era funcionário direto da Texac, e eu era uma funcionária terceirizada. Por mais que eu carregasse um dos departamentos nas costas há anos, que eu fiquei 8 anos na Texac, eles não abriam essa vaga para me efetivar como funcionário. Olha só. Então, esse menino, ele me indicou para essa vaga, né? E me chamaram para uma entrevista. Eu fui fazer entrevista às 7 horas da noite. Eu saí da Texac e fui lá fazer uma entrevista. E a pergunta que fizeram para mim, além do que eu conhecia de laboratório, né, daquilo que eu trabalhava, foi: nós temos um problema com ISO 9000. Nós já fomos reprovados 2 vezes na certificação da ISO 9000 e nós vamos ter uma terceira tentativa em maio. Isso era janeiro. Vamos passar por uma auditoria interna em fevereiro, uma auditoria externa em abril, contratada por nós, e a auditoria da ISO em maio. Você garante, olha a pergunta que me fizeram, você garante que o laboratório será certificado em maio? Eu olhei para eles e falei: garanto. Corajosa. Corajosa. O gerente de desenvolvimento era um japonês. E o diretor não, né? Mas o diretor olhou para mim e falou assim: você garante? Eu falei: garanto. O gerente, que era japonês, olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você garante? Aí. Eu falei: tenho. Isso era dia 26 de janeiro. Tenho. Aí ele olhou para mim e falou: então tá, você está contratada, pode começar amanhã. Eu falei: não, eu não posso começar amanhã. Eu estou empregada, eu tenho que fazer todo o processo de demissão, e eu preciso saber se eu preciso treinar alguém antes de eu sair. Não é assim. Mas eu já vinha numa vibe de trocar de emprego, mesmo sem estar procurando nada, que eu falava para os meninos: vem aqui acompanhar que eu vou fazer isso aqui, hoje eu estou aqui, amanhã de repente eu não estou, você já sabe como é que faz. Então eu acabei treinando os meninos muito antes de saber que essa vaga ia acontecer na minha vida. Então eu saí de uma analista, fui para um cargo de coordenação de um laboratório de controle de qualidade sem conhecer ISO 9000. Eu não sabia o que era ISO 9000. Mas eu aprendi, desenvolvi e me certifiquei em maio. Eu consegui. E aí você perguntar, deu certo? Deu certo. Claro, claro. Então, quer dizer, isso é que eu digo. Para mim melhorar a minha condição profissional, eu tenho que ter a capacidade de aprender e desenvolver o que eu aprendi. Sabe? Aplicar, conhecer os talentos que estão ao meu redor, para que eu possa também saber como utilizar isso no meu dia a dia. Exato. Né? Se eu disser para você que eu sabia tudo o que acontecia, como era feito cada análise, não sabia, não. Mas os funcionários sabiam. Eu preciso de um relatório de tal fulano. Você pode trazer para mim um relatório? Acabou, né? Entendeu? E aí os funcionários começaram a me testar, porque era tudo homem e eu era a única mulher. Né? Ah, tá. Não, tinha mais uma menina que meses depois saiu. Então eles começaram a me testar: olha, eu estou fazendo análise aqui, não está dando certo. Tá, deixa eu ver o que você está fazendo. Eu não sei fazer análise, vou olhar o que o cara está fazendo. Fazendo. Não, sua análise está ok, se está tudo ok, só tem uma coisa aí que está errado. O produto que você está usando. Faz uma solução nova, troca e vê. Se não der certo, aí a gente vai sentar para analisar isso. Ah, troquei a solução, deu certo. Então, a partir de hoje quero data em tudo. Sabe? Mas era vivência minha de outro laboratório, né? Claro. Entendeu? Claro. Então, quer dizer, às vezes a pessoa acha que não consegue trocar de emprego, mas ela também não se propõe A se trocar, né? A se renovar. trocar, A se renovar. Porque, gente, o mundo, ainda mais hoje em dia, né, mãe? Com tudo que está acontecendo, independente da área, gente. Com tudo, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, e que não é à toa essa velocidade, né? Eu acho que, sabe, os próprios coordenadores do nosso planeta estão falando que a gente não tem mais muito tempo para bobear, não. Então a coisa, tudo tem que ser muito mais rápido. A gente não pode ficar assim: ano que vem eu faço. Não é ano que vem, é agora. E, assim, e não adianta falar: mas eu sempre fiz da mesma forma e deu certo. Que bom, tá na hora de fazer diferente.
Porque não vai Exato. mais dar certo da forma antiga. A base é a Exatamente. mesma. Claro, você não vai esquecer o que você fez. Mas não adianta falar assim, eu quero sempre fazer isso dessa forma e somar 1 mais 1 para dar 2. Não. Gente, 1 e 1 sempre vai dar 2. Só que agora eles estão te exigindo 3, senão o 4. O 2 já, o 2 já não é suficiente. Sim, e isso é uma coisa que também acontece nos terreiros. Claro. Os trabalhos que a gente fazia nos anos 80, nos anos 90, são poucas as coisas que se faz hoje. E aí vem Né? aquele pessoal que não sabe. Mas aquilo que era Umbanda, não isso que é hoje. Não, gente, aquela era Umbanda necessária na época. Exatamente. Sabe, qual é a Umbanda necessária nos dias de hoje? Ano 2022, sabe, passando para 2023, que eu quero que mais esse ano acabe logo. Sabe, qual que é a Umbanda? O que a Umbanda espera da gente? Alguém aqui já conversou com o seu guia-chefe? Já conversou com alguém, sabe, com o guardião do seu terreiro? Fala assim, escuta, guardião, escuta, pai, escuta, mãe. O que vocês querem de nós? O que vocês esperam que a gente faça? Eu já fiz isso e não falaram nada. Talvez porque você não estivesse preparado para ouvir, né? Porque eles sabem o que precisa ser feito. Exatamente. Eles sabem. Eu lembro que quando a gente abriu o terreiro, em 1979, o seu Pena Vermelha olhou e falou assim para a gente, vocês têm certeza, vocês vão abrir uma casa para mim? Bem assim. Vocês vão abrir uma casa para mim? Vamos. Vocês têm certeza disso? Temos. Então, você e você, que era eu e meus 2 irmãos, vão para uma escola de Curimba, porque eu quero um terreiro com Curimba. A gente nem Mas sabia. eu não gosto. A gente nem sabia que existia escola de Curimba. Curimba. Eu olhei e falei, mas ele quer me mandar para Curimba? Eu não gosto. Eu gosto de cantar, gosto de dançar, mas tocar não é minha praia. Mas ele mandou, eu vou. Aí ele disse o seguinte, o meu terreiro não pode funcionar entre 4 paredes. O meu terreiro tem que funcionar lá fora. Porque a missão de um terreiro é defender a Umbanda. Olha então, eu não quero terreiro entre 4 paredes. Eu quero vocês lá fora trabalhando pela Umbanda. E aí eu fui para a escola de Curimba. Nós fomos para a festa de Ogum do Ibirapuera e conhecemos a escola de Curimba Félix Nascente Espírito. Era a única que existia no Brasil. Tá. Né? Que era do pai Newton Fernandes. Aí nós fomos estudar lá. Pai Newton, ele sabia que eu não tinha, que eu não ia me fazer na Curimba, então ele me ensinou o universo atrás da Curimba. Que é maravilhoso, por sinal, né? Entendeu? Que é uma coisa, nossa. Então, toda a parte de liturgia, tudo que ele pôde me ensinar, né? Enquanto ele esteve vivo, desse universo da Curimba, ele me ensinou. Então, se hoje eu dou aula na escola de Curimba, dessa liturgia, daquilo que ele me ensinou, de criar aquela sensibilidade do que pode, do que não pode, do que é importantíssimo acontecer dentro de uma Curimba, né, eu devo a ele. Ele me ensinou muito. Legal, né? Não, é importantíssimo, né? Eu conheço terreiros que não tem Curimba, vai só na palma, por orientação do guia da casa, ou por vontade do dirigente, sei lá. Mas, gente, a importância de uma Curimba é coisa fundamental, né? E ainda mais o chefe mandando. O chefe mandou, a gente vai atrás, né? O chefe mandou, vai atrás. Entendeu? E meus 2 irmãos realmente se formaram, dele chegou a fazer curso de instrutor, né? Se formou como instrutor. O outro só aprendeu a tocar, mas ele nem tirou o diploma dele, porque para você ter ideia, meu irmão mais novo tinha 6 anos, eu tinha 12, e meu outro irmão tinha 10 nessa época. Olha. Né? Então, meu irmão pequeno, ele era o mascote da escola, toda a apresentação que tinha, ele estava lá na frente, só que a escola não dava um certificado para ele, porque ele tocava, cantava, fazia tudo, porque ele era muito pequeno. Poxa, olha só. Né? Eu tenho alunos na escola de Curimba, nossa aqui, com 12 anos que eu formei. Porque sabe tocar, sabe cantar, aprendeu a liturgia e respeita o ritual. Eu falo, o restante, ele vai vir na prática. É curimbeiro, é tabaqueiro, é o gancho, chame como você quiser chamar. Aprendeu tudo, tá respeitando, tá feito. Entendeu? Então, e é uma maneira ótima de entrar na Umbanda, né, mãe?
é uma maneira que hoje em dia, principalmente para as crianças, é uma maneira maravilhosa de se começar o universo umbandista, o ambiente umbandista pela Curimba. É Sim. maravilhosa essa entrada. A gente tem a escola de Curimba Nilton Fernandes de Aruanda, né? Em homenagem ao pai Nilton, que estruturou muito a nossa Curimba, né? E uma das coisas que a escola faz é dar bolsa para a criança. Tá. Então, crianças até 12 anos, às vezes está fazendo curso, já fez 14 anos, mas está lá fazendo curso, continua com bolsa, sabe? Vem, faz o curso, se forma e vai ajudar seu terreiro, vai tocar no seu terreiro. Eu tenho um grupo de crianças lá que a pessoa que herdou o terreiro foi fazer o curso de Curimba, trouxe mais um adulto, e eu falei para ela, você não tem criança no seu terreiro? Ela falou para mim, criança? Eu falei, eu dou bolsa para criança. Se você tiver criança lá que goste da Curimba, traga para cá. Tá. Vamos ver o que eles acham. Na primeira aula com essas crianças, eu mostrei para ela o potencial das crianças. Olha que lindo. As crianças foram lá, fizeram aula de atabaque, bonitinho, no salão de baixo, subiram para o salão de cima. Nós fizemos uma aula, passei alguns pontos, a gente conversou. Aí eu falei para eles assim: agora eu quero ouvir só as crianças cantando. Quando ela ouviu as crianças cantando, ela ficou assim. Imagina. Eu olhei para ela e falei assim: você entendeu o potencial que você tem? Hoje as crianças abrem a gira, levam a atabaque durante a gira, estão lá terminando, fazendo curso, se aprimorando, né? Sem custo nenhum. As crianças estão fazendo curso, né, por bolsa, pelo projeto Filhos do Cacique, e o terreiro tem uma curimba ali, que sabe o que fazer, bonitinho, e de criança, gente. Agora, imagina o seguinte, e o quanto que isso ajuda na vida. Exato, o quanto que isso ajuda, sabe, para essas crianças como criança, independente da Umbanda, sabe, como ser humano. Sabe? O respeito, a dedicação, a entrega, a harmonia, a convivência. Olha quanto de coisa que a senhora está ensinando além do bater tambor. Exatamente. E eles sentem a responsabilidade. Sim. Né? Eu não sou mais uma criança dentro da gira, eu sou um curimbeiro dentro da gira. Eles sentem essa responsabilidade e eles abraçam. Claro. Quando eles gostam da curimba, eles fazem, sabe? A minha curimba, sempre, a curimba do meu terreiro, ela iniciou com criança e até hoje é criança. Hoje eu tenho um de 12, um de 14, um de 18, um de 19 e um de 20, né? Mas quando os dois de 19 e de 20 saem, as crianças sumem. E bobeando, eles respeitam mais o ritual da curimba do que velho, né? Sabe, o respeito ao atabaque, sabe? O respeito aos guias, sabe? A relação deles com os guias, saber o que é um ponto de chegada, um ponto de subida, um ponto de descarrego, um ponto, sei lá, sabe? Conhecer os pontos e ajudar na gira. Sabe, a preocupação deles deve ser muito boa, deve ser fantástica. E uma coisa que a escola também tem é quando a pessoa passa do curso básico e vai para o aperfeiçoamento, onde ela vai aprender o Congo de Ouro, Barra-Vento, o Samba de Caboclo. Uma coisa que a gente tem quando eles chegam no último módulo é incentivar eles a compor. Ah, tá. Então, a gente... meu sobrinho, ele dá alguns refrãos e fala que, ó, eu te dou esse aqui e daqui você termina o ponto, né? Ou, olha, quem é o orixá da sua casa? Vamos tentar fazer um ponto para o orixá da sua casa? Você vai fazer uma firmeza assim. Eles vão, inclusive, conversando. Uma vez eu vi, mãe, faz tempo isso, nossa senhora me lembrou, um caboclo que veio numa aula de curimba. Ele falou, não, pode deixar o tabaco aí de lado, vocês não vão tocar nada hoje. Eu quero contar para vocês como que aqui do nosso lado a gente vê a curimba, a importância da curimba do lado espiritual. Ai, gente, foi a melhor aula de todas, eu disse. A importância, que, assim, sabe, quando a gente pede um ponto, o que acontece, sabe, a energia gerada pelo toque. Nossa, foi uma aula maravilhosa, mas fica a dica, fica a dica. Sim, e eu tenho aqui no terreiro uns meninos novos que compõem muito bem, né? Ai, que delícia. E a gente
estimula que os outros também aprendam a compor, né? Sabe, a buscar ali aquela essência que ajuda a trazer, ou que você pesquise, estude e traga a partir desse conhecimento uma canção nova para dentro da Umbanda, né? Um ponto novo. Claro. Né? Porque você não precisa esquecer os pontos raiz, aqueles pontos antigos que são lindos. Assim, mas e hoje em dia tem Pai Sandro Luiz. Gente, o papel de Pai Sandro Luiz na Umbanda é fundamental, é fantástico. Sim. Só que muita gente vai no terreiro dele querendo ouvir aqueles pontos lindos que ele canta. Ele não canta aqueles pontos na gira. Lógico, ele está fazendo uma gira. Exato. Ele está fazendo um show, gente. Mas ele não cantou o ponto de Ansan. Não. Sabe, primeiro que são pontos longos. Se ele começar a cantar aqueles pontos enormes, ponto de 5, 6 minutos numa gira, não tem gira, né? Exato. Sabe? Não. Pai Sandro Luiz tem um papel fundamental, essencial na divulgação da Umbanda, sabe? Em criar o amor pela Umbanda através dos seus pontos, através do trabalho da musicalidade. Agora, eu vou lá para escutar aqueles pontos. Não, você tem que ir no show, não tem que ir no terreiro. Exato. Terreiro é outra coisa. Eu costumo, até eu tenho, acho que o segundo Papo com Tuca, o primeiro e o segundo que a gente fez no canal do Filhos do Cacique, ele fala sobre a musicalidade. Primeiro fala sobre a corimba, o segundo fala sobre a musicalidade, que aí a minha filha, que é produtora musical, ela fez um apanhado sobre essa questão das músicas de terreiro na mídia, né? Tá. Porque e tem muito, hein? Tem muito. Tem cantor que ninguém nunca ouviu falar, né? Eu acompanho muito Glória Bonfim, Jussara Marçal, Kiko Dinucci. Eles têm umas pegadas muito legais, tem uns pontos. Tem uma funkeira também, tem um funk de orixá. Eu esqueci o nome da menina. Não conheço. Mas pode ter funk de orixá, mãe? Não é pecado? Gente, pecado é roubar. O pecado está aqui, ó. Né? Aliás, vamos corrigir uma coisa. A nossa religião não tem pecado, isso é coisa do catolicismo. Para comer de conversa, né? Para comer de conversa, né? Então, um dia eu fui dar uma palestra para um pessoal do curso de mestrado da PUC, e de vez em quando eu estou na PUC dando algumas palestras sobre a Umbanda, e um dos alunos falou assim para mim: mas como é que vocês fazem com a misericórdia? Eu falei: vocês têm Maria, a gente tem as nossas Iabás. Né? Vocês têm Maria, a gente tem Oxum, a gente tem Emanjá, tem Nanã. Exatamente, né? Aí um virou para mim e falou assim: mas e como é que vocês fazem com o pecado? Eu falei: quem tem pecado é você, meu lindo. Você é católico, eu não sou. Minha religião não tem pecado. Minha religião tem equilíbrio. E assim, mereceu, recebeu. Não mereceu, não recebe. Temos erros a corrigir, temos erros que a gente não consegue corrigir, vamos pagar por eles. Agora, exatamente. Desculpa. E não vem a pergunta também. E como vocês fazem com o diabo? Não vem, porque eu já desconstruo logo de cara essa questão do diabo. É a primeira coisa que eu faço. A primeira fala, né? A primeira fala. Diabo não existe na nossa religião. Isso é uma coisa cristã. Isso vem aí da mitologia cristã, a mitologia afro não possui diabo. Mas Exu é o nosso guardião. Vocês têm um Exu chamado Lúcifer. Lúcifer não é o diabo? Para ele é, para mim. Eu vou trazer qualquer dia. Eu preciso trazer alguém aqui. Eu quero tentar um dia trazer o pai Eduardo. Eu nunca sei se é Jordan ou Jordan. Eu falo de um jeito. Eu quero trazer o pai Edu e eu quero trazer. Porque ele traz o Exu da Morte com ele. E eu quero trazer alguém para falar sobre Exu da Morte e Exu Lúcifer. Para tirar da frente das pessoas isso. Você sabe que a Netflix lançou aquela série Lúcifer, né? Maravilhosa. Você assistiu? Assisti inteira, maravilhosa, adorei. Eu também. Adorei. E eu achei aquela série, ela dá uma visão da vida de Lúcifer. Sim. Que eu falei assim, gente, é maravilhoso isso. Primeiro é ele buscar qual é o papel dele no mundo, né? E depois ele... Aquela hora, sem querer dar spoiler, gente, se vocês não assistiram, por favor, assistam, independente de qualquer coisa. Aquela hora que não tem mais Deus e ele se candidata a ser Deus, como Lúcifer vai ser Deus? Vai ser Deus.
Exatamente. E o final é E é maravilhoso. ali que ele descobre o papel dele no mundo, né? Exatamente. Entendeu? E é isso que todo ser humano tem que descobrir, qual é o seu papel no mundo. Nossa, fantástico. Mas deixa eu agora mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa. Nossa, que já tomou uma hora batendo papo. Que gostoso. Já? Que gostoso. Já? Tá vendo só? Passou e nem vimos. Tá vendo só? Por isso que é bom aqui. Mas a senhora tem um trabalho fantástico, maravilhoso, sobre a questão de intolerância e preconceito. Primeira perguntinha que eu quero fazer desse rumo aqui da nossa conversa. Existe ainda muito preconceito contra a Umbanda e aumentou muito nesses últimos tempos, né? Infelizmente existe um incentivo social de preconceito, de intolerância. Não é nem contra a Umbanda, é contra a prática de uma fé que não seja a outra. Ou seja, como é que isso se coloca hoje na sociedade? Como que a gente combate isso? O que a gente deve fazer? Fala um pouquinho desse seu trabalho e sobre essa questão tão fundamental de intolerância e preconceito, mãe. Esse trabalho, na verdade, ele começou com o pai Francelino de Chapanã. Ele começou esse trabalho e ele foi puxando as pessoas que ele via que tinha condições de ir em frente, de apoiar o trabalho dele, né? E a gente começou com a URI, com o diálogo interreligioso, pregando, né, uma cultura de paz, e dali nós fomos para a Secretaria da Justiça, né, nas conferências de igualdade social. Na primeira conferência, se entendeu que era necessário ter um espaço de diálogo entre as religiões para que a gente pudesse fortalecer a cultura de paz. Tudo nasceu em torno da cultura de paz. Tá. Né? Então, para que eu possa me relacionar bem com uma outra religião, eu tenho que me abrir para ela e ela tem que se abrir para mim. Sem dúvida. Então, começamos um diálogo interreligioso, né? Que a gente já fazia na URI. A URI é um programa da ONU, né? Que está no mundo todo, é a Iniciativa das Religiões Unidas, e aí nós fomos para a Secretaria da Justiça como um fórum interreligioso, em 2005, mas ele só veio vingar mesmo em 2016. Tá. E a função do Fórum Interreligioso é promover políticas públicas, né, que combatam a intolerância religiosa e que promovam a cultura de paz. Então, um dos primeiros pontos nossos foi: precisamos de uma lei que puna realmente os crimes de intolerância religiosa no Estado. Por quê? A gente tem uma lei federal, a Lei K.O., ela sofreu uma modificação na sua redação, que antes era somente crimes raciais, e ela abriga hoje os crimes de intolerância religiosa. Ela é federal. Mas nenhum Estado olha para a lei federal. Não. Por incrível que pareça. Não, ignora. Se o advogado que está ali, na frente do caso, ele não tiver conhecimento dessa lei, porque nós dificilmente temos. Para você ter ideia, eu estava no Fórum Interreligioso em 2016, quando houve a retomada, e a gente conseguiu fazer ele vingar dentro da secretaria, de verdade. Acho que eu já tinha 2 anos dentro do fórum quando eu dei de cara com a Lei K.O. E a gente estava brigando por uma lei estadual, né? E a gente estava ouvindo o povo falar de intolerância, que sofreu intolerância. Eu virei e falei: olha, é o seguinte, a gente não tem a lei estadual, mas a gente tem a lei federal. Então é o seguinte, vamos começar a agir pela federal, mas nós somos Estado. Nós somos uma instituição Estado. Eu falei: mas o federal está acima do Estado. Claro. A lei estadual ela pode complementar a lei federal, quer dizer, assim, a regra estadual ela pode ser mais rígida do que a federal, nunca menor do que a federal. Exato. Aí, com isso, a gente conseguiu fortalecer para que a lei estadual saísse. Então, saiu primeiro a lei da Alice Brandão, que é uma lei que tratava dos crimes de intolerância religiosa de forma administrativa. Mas ela não tinha, como é que a gente chama?
ela tinha a lei publicada, mas ela não tinha a tratativa de como isso seria tratado no âmbito administrativo, né? Como que ela seria... esqueci a palavra. Bendito do decreto. E aí, o ano passado, em março do ano passado, saiu a Lei de Liberdade Religiosa. Já a Lei de Liberdade Religiosa, ela dá todas as tratativas. Para tudo quanto ele é um calhamaço de papel, entendeu? A lei é bem extensa, mas ela fala de tudo, né? E aí ela acabou pondo a outra lei, né? A outra lei ficou... ela veio suplantar. Anulada, basicamente anulou a outra lei. Ela substituiu por um texto mais abrangente, mais moderno, mais prático, exato. Vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Né? O crime de intolerância religiosa ele tem que ser denunciado. A gente só consegue políticas públicas e a gente só consegue diminuir essas coisas quando nós começamos a denunciar. Qual é o canal direto que nós temos para denúncia? A Secretaria de Justiça. Então, na ouvidoria da Secretaria de Justiça, tem uma aba lá, intolerância religiosa. Você vai lá e faz a sua denúncia por ali. Né? Denuncia, coloca tudo que você tiver que colocar. E quando a secretaria mandar um retorno pedindo mais informações, porque às vezes a pessoa às vezes está nervosa com o que aconteceu e não coloca as informações completas, né? Falta alguma coisa, a secretaria entra em contato e pede maiores informações. Isso vai gerar um expediente dentro da secretaria, isso vai circular entre os técnicos jurídicos da secretaria, vai para o Fórum Interreligioso, porque tem... Primeira coisa que eles vão verificar é realmente intolerância religiosa? Porque tem casos que chegam lá que não é intolerância religiosa, apesar de que a maior parte é. Às vezes o técnico olha e fala assim, isso aqui não é intolerância religiosa. Aí quando bate no fórum, a gente fala, é intolerância religiosa. Não, mas isso não é por causa disso, por causa daquele... Não, isso é intolerância por causa disso, 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 disso. Intolerância religiosa, se a gente pudesse classificar, assim, seria todo e qualquer ato que é cometido contra uma pessoa por causa da religião dela. Seja assim, olha, você deixou de ser promovido. É que começa a entrar assim, deixar de ser promovido por religião. O empregador fala, não foi promovido por competência. Por mais que a pessoa saiba que seja pela religião, talvez. Eu acho que na rua, xingar na rua, quer dizer, como que a pessoa pode falar, não, eu fui vítima de um ato de intolerância religiosa? Então, existe uma coisa chamada como eu me sinto quando algo acontece. Né? Eu parto muito desse pressuposto. Por exemplo, um dia eu cheguei no banco para trabalhar, que eu trabalhei no Itaú, e como eu nunca tinha horário para sair, eu também não ligava para o meu horário de entrar. Eu entrava às 9, 9h30, 9h15, 9h20, porque eu nunca saía às 6 horas, que era o meu horário. Às vezes era 7h30, 8 horas, eu estava no banco ainda. Né? E aí um dia eu cheguei e o meu chefe virou para mim e falou assim, a nossa macumbeirinha chegou. Né? Para mim, ele falou brincando, ele não me falou com nenhum tipo de discriminação nem nada. Mas uma outra pessoa podia olhar e falar assim, sim, que é isso? Só que eu tive uma reação que ele jamais esperou. Eu fechei a cara, eu fui até a minha mesa, botei a minha bolsa, falei para ele, senta aí, porque ele estava em pé na sala. Ele sentou, eu sentei na mesa e botei o meu pé na cadeira dele. Olha só para você ver a petulância. Tô vendo. Né? Aí eu falei para ele assim, eu não acredito que eu, com 20 anos de idade, vou ter que dar aula de história para um agrônomo formado. Ele não vermelhou, ele ficou roxo. Imagino. Ele olhou para mim e falou, não, você não precisa. Eu falei, não, eu preciso. Nisso, na nossa sala só tinha mulheres, ele era o único homem. E a única pessoa que ele não brigava dentro da sala era comigo, porque ele dava uma, levava duas. Imagina. E as outras meninas, elas ficaram assim, agora o pau vai fechar. E quando eu comecei a falar do que era macumba, não, eu sei. Aí eu falei para ele assim, deu para entender?
Eu falei, então tá, você pode me chamar de umbandista, mas não me chame de macumbeira, porque isso é uma ofensa aos macumbeiros, não é a mim que você está ofendendo. Você está ofendendo aos macumbeiros, não a mim. Porque eu não toco instrumento, eu não conheço nada disso, entendeu? Então não ofenda quem não está aqui. Ele ficou olhando para minha cara, tipo assim. De onde vem? E ele se julgava ateu, né? Ele se julgava ateu. Então, quer dizer, mas eu poderia ter sido uma pessoa que podia ter chegado naquela hora e ter me deprimido com aquilo e ter acabado com o meu dia. E eu resolvi tirar de uma outra forma. Então, para mim, aquilo não foi uma intolerância religiosa, mas foi uma maneira de olhar para ele e dizer assim: ó, eu vi que foi uma brincadeira, eu entendi, mas eu quis mostrar para quem estava dentro da sala, né, que não era só eu e ele, que o negócio não era bem assim. Né? É porque às vezes não é só para a senhora, né, mãe? Às vezes uma pessoa que ouviu, que não soubesse que a senhora era um bandista, fala, nossa, a Rita, não, ótimo, não quero mais almoçar com ela. Vai saber que tipo de consequências uma frase, uma brincadeira dessas pode acarretar. Exatamente. Então, eu acho que ela passa muito desse sentimento, sabe? Como a pessoa se sentiu no momento que aconteceu. Né? Isso quando é uma coisa pessoal. Agora, quando é uma coisa que apedrejou o terreiro, danificou bem, não tem que pensar duas vezes. Sabe? Agora, uma coisa que é muito importante, sabe? É o povo ter seriedade na denúncia. Porque, infelizmente, eu tenho encontrado muito caso de gente no Facebook, por exemplo, falando que sofreu intolerância, que os vizinhos no terreiro isso, que os vizinhos no terreiro aquilo. E eu chamar, e eu conversar, dizer, vamos abrir uma denúncia na Secretaria da Justiça, vamos fazer isso virar um processo, porque esse povo só se corrige quando a gente bota pressão, mexe no bolso, não? E a pessoa... melhor não. Melhor não. Não quer... É porque é o medo, né, mãe? Eu acho que suplantando o sentimento da própria intolerância, vem o medo em seguida. Mas se eu denunciar, vai saber, o cara pode riscar meu carro, vai saber o que vai acontecer. Quer dizer, é um medo de uma consequência de um ato correto que seria a denúncia. Gente, aí é que... Ai, desculpa. Imagina, toma um copo d'água. A pessoa sofreu uma intolerância, denunciou, houve uma reincidência, o seu processo fica mais forte. Agora, existem pessoas que põem lá que sofreu intolerância por caça-like. Sabe? Para dizer assim, sabe, para a página dela ser expandida dentro da rede social. Gente, até nisso o ser humano consegue. Até uma coisa importante dessa, o ser humano consegue dar uma deturpada. Agora, tem muito agora. Intolerância é assim. Filhos na escola, né, de repente, sabe, uma criança, as suas crianças, os meus filhos, não, sou um bandista. E na escola começarem a tirar sarro. Eu acho que, sabe, tem que denunciar a escola. Tem que denunciar a escola. Porque no trabalho, precisa denunciar o trabalho. Sabe, a gente tem que, assim, ser um bandista, vestir o branco, andar com a sua guia, apesar de que guia tem guias e guias, né? Também não é para sair com guia de trabalho na rua. Acho que não é ostentar. Tem gente que também fala assim, então agora eu vou ostentar, eu vou afrontar porque eu estou no meu direito. Não, gente, você também não tem direito de afrontar nada. Agora, sabe, você deixou, sabe, pessoas que não querem mais sair contigo porque você é um bandista. Conversa com essa pessoa. Qual que é o problema dela? Exatamente. E se for aí, se a pessoa ela colocar, se ela taxar, não, eu não saio com você porque você é um bandista e você. Então dá licença, é um ato. Aí sim, você está sendo vítima de um ato de intolerância. Sim, você está sendo vítima de um ato de intolerância. Mas eu ainda acredito que quando esse tipo de coisa acontece, ou é porque a pessoa não te conhece bem, não te conhece nada, entendeu? Porque não é a religião que faz a pessoa. A pessoa é o que ela é. Independente. A religião, ela pode melhorar a pessoa.
né? Ela pode fazer com que a pessoa se torne alguém melhor, mas aquilo que eu sou. Agora, Infelizmente. fazer o quê? Quais Agora, são as consequências? a questão quando acontece alguma coisa em escola, no trabalho, né? O Fórum Interreligioso, ele tem uma questão educativa também, um lado educativo. Então, por exemplo, nós fomos chamados para fazer uma palestra para os alunos de uma escola estadual do Tatuapé, onde os professores perceberam que havia uma certa rejeição a alguns alunos que eram da Umbanda, e ainda eram alunos da Umbanda, né? E que eles queriam, de alguma forma, fazer algo dentro da escola que mostrasse para aquelas crianças, para aqueles jovens que ali estavam, que a religião não há problema com religião nenhuma, né? E pediram esse auxílio ao Fórum Interreligioso. Então, nós fomos lá, levamos sacerdotes de Umbanda, de Candomblé, foi sacerdote de Candomblé, do xamanismo, do budismo, do islamismo, do judaísmo, do catolicismo. Nós fomos lá fazer um bate-papo com esses alunos. Então, nós falamos um pouquinho dos nossos segmentos religiosos e fomos responder as perguntas deles, conversar com eles sobre essas questões, né? E onde que a questão da intolerância, né, faz com que eles percam. Porque você perde a convivência, você perde o aprendizado, né, você perde uma série de coisas. E sempre foi assim muito bem receptivo. Então, o Fórum Interreligioso ele também tem essa proposta. Ele vai em empresas, ele vai em ele vai em diversas tradições religiosas, ele vai em escolas, onde precisou. Que é o trabalho proativo, né, mãe? Eu acho que assim, não é simplesmente ficar sentado esperando uma denúncia. Não. Vamos evitar com que os atos de intolerância aconteçam. Os que acontecerem serão combatidos. Porém, vamos levar informação, vamos levar esclarecimento, levar cultura para essas pessoas. De mostrar para elas que, gente, não tem nada de errado em ser umbandista, como não é errado ser de nenhuma religião. Exatamente. E o fórum também, ele tem aberto fóruns regionais. Então, os municípios, né, do estado que não têm um fórum ainda e queiram ter, né, então, em alguns municípios, as lideranças religiosas têm se movimentado e buscado na Câmara Municipal um vereador que seja afim, né, à cultura de paz, ao diálogo interreligioso, para promover, para propor a lei, né, e formar ali um fórum interreligioso que vai ter assento no fórum estadual para poder ajudar nessas questões ali. E aí esse município acaba tendo uma célula que vai fazer também esse trabalho educativo. Tá. Né? Então, já existem alguns municípios aqui do estado que têm. Então, esse trabalho educativo ele é muito importante. Quais são as penalidades? Né? As penalidades hoje, na lei que tem, por ser uma lei administrativa, que pune administrativamente, chega a R$80 mil, né? Uma multa de R$80 mil. Em alguns casos, podem dar algum tipo de atividade extra. Né? Quando a gente começou com essa discussão lá em 2016, dessa lei estadual, uma das coisas que a gente falava tem que botar esse cara para trabalhar na religião que ele foi intolerante, sabe? O cara lá, ele foi intolerante com o islâmico, com Testemunha de Jeová também sofre muita intolerância. Né? A gente acha que é só a gente, mas islâmico, judeu, Testemunha de Jeová, a Umbanda, o Candomblé, né? A Encantaria, a Jurema, são os que mais sofrem. Tá? As religiões afro-brasileiras estão no topo, sim, são mas as outras vêm também. Né? Então, pegar o cara e falar assim, olha, você foi intolerante contra um terreiro de candomblé? Então é o seguinte, você vai prestar tantas horas semanais de trabalho voluntário, de trabalho ali, nesse terreiro de candomblé, para você entender o que é aquilo, para você entender o que eles fazem, o que eles trabalham. Isso vai te gerar um respeito.
mas isso, infelizmente, a gente não conseguiu. Não dá, não é complicado. Não conseguiu. Né? Mas mexer no bolso já ajuda. Então, eu acho que Você a gente tem testemunha, que... mãe? Você testemunha do ato de intolerância? Não, Não. você não necessariamente. Tem pessoas que têm a testemunha, lavram, tem pessoas que têm testemunha e não querem lavrar, Tá. entendeu? O que importa é você ter o dia, o local, o que aconteceu, né? As pessoas. Tem gente que manda os vídeos para a gente, né? Para a Agora, gente. é rápido, mãe. Esse processo todo é rápido. Ou aquela coisa, eu vou fazer. Eu fui vítima de intolerância ontem à noite. Aí hoje de manhã já fiz todo o processo lá. Aí vai ficar. Quanto tempo que vai levar essa análise? Porque de repente, olha, só daqui a 6 meses. Não, o que acontece? Quando passa pelo trâmite da secretaria, não vai demorar tudo isso. Tá? Principalmente quando bate e já dá logo de cara que o analista olha e já vê logo de cara que é intolerância religiosa, já vai direto para o fórum. Para o Fórum Interreligioso. E o Fórum Interreligioso ele tem uma comissão de advogados tá, que trabalham com essa questão. Então, são pessoas que estão ali representando a OAB, que estão representando o Ministério Público, a Defensoria Pública e religiosos, advogados que são religiosos, que estão ali, né, que são praticantes de alguma religião. A Umbanda mesmo tem um advogado dentro desse grupo. Uhum. Eu também estou dentro desse grupo. Então, a gente... isso vem para a gente tem um prazo de 3, 4, 5 dias, depende de como está o processo, para dar a devolutiva, e aí isso vai... Até que chega na assessoria e se comprova que é necessário abrir um processo, porque ali é o primeiro passo. Ali a gente vai avaliar tudo e ver se há necessidade de abrir um processo ou somente um expediente. Aí se chama as partes para uma conversa. Se nessa conversa, né, que é uma mediação de conflito, a gente conseguir resolver tudo ali acaba. Se não, vai para um processo mesmo no tribunal. Deve ter muita gente que fala, imagina, eu não sou intolerante de forma alguma, você que entendeu errado, onde já se... Nós tivemos uma denúncia contra a IURD, né? E os advogados da IURD acharam que não iam dar nada. Né? Não vai dar nada, não. Ixi, eles vão mexer com a gente? Vão nada. Brincadeira. Quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? Né? Quem está lá é gente que quer ver o direito das pessoas preservadas. Claro. Né? Então, obviamente, deu pepino. O advogado achou que não ia dar nada, quando foi chamada, veio naquela empáfia, a gente falou, tá bom, então não vai dar nada, né? Processo correndo. Olha entendeu? Só. Processo correndo. Eu acho que é importante, assim, e não confundir, né? Primeiro, intolerância é uma coisa, violência é outra. É outra. Sabe? Claro, dentro do processo de violência tem a intolerância. Tem a intolerância. Sabe? Aquela coisa, você saiu da rua de branco e o cara te deu uma ovada. Isso é violência. É violência. Mas é uma violência que nós classificamos como um crime de intolerância religiosa. Sim. Diferente de um ato de intolerância religiosa que pode ser, por exemplo, o meu chefe me chamando de macumbeiro. Nossa macumbeirinha chegou. Entendeu? Por exemplo, um terreiro que eu sei que já aconteceu isso, que chegou para trabalhar e tinha um caminhão parado na porta. E o motorista se recusou a tirar o caminhão, porque ele tinha sido mandado parar o caminhão na porta. Para o caminhão na porta, aquele terreiro lá, um caminhão daqueles basculantes de concreto, né, que fica virando lá, e deixa o caminhão ligado o tempo todo da gira, para atrapalhar a gira. Então, aí é que tá, né? A rua é pública, mas se consegue configurar como um ato de intolerância, se você consegue provar que na rua havia outros espaços que ele poderia ter estacionado. E aí uma foto mostra isso. Tá. Né? Uma foto que mostre isso. Ou que não há nenhuma obra acontecendo para que aquele caminhão esteja ali, você pega a placa do caminhão e vai lá e faz o processo, sim.
Ou seja, não ter medo, né, mãe? Não ter medo de. Assim, não abusar também não é qualquer. Eu acho que é o seguinte: eu sei que dói, sabe? Às vezes pequenos atos constantes doem mais do que um ato grande, a gente sabe disso. Mas, assim, é não ter medo de buscar o seu direito. Não ter medo de Exato. mostrar para aquela pessoa que cometeu o ato que, olha, ela está errada. Para você ter ideia, nós recebemos uma denúncia de uma pessoa que no terminal, acho que foi no terminal Santana, o motorista não deixou ela entrar no ônibus porque ele estava com fio de conta no pescoço. Não acredito. E o fiscal ficou rindo. O fiscal da empresa ficou rindo. E ela não conseguiu tomar o ônibus. Óbvio que ela denunciou, né? Uhum. E óbvio que nós fomos atrás da empresa de ônibus. Entendeu? E a empresa de ônibus faz o quê? Ah, eu não sei de nada disso. Lógico que ela não sabe, não foi ela que fez, foi o motorista. Foi o motorista. O que a gente quer? A gente quer catar esse motorista, primeira coisa, pegar ele e trazer ele para um entendimento e fazer uma capacitação com todos os seus funcionários. Porque isso é intolerância religiosa. E a gente tem que fazer uma capacitação com todos os funcionários daquela empresa. E porque vem mais coisa nesse, sabe, no bojo da intolerância, não é só religiosa. Tem intolerância racial, tem intolerância sexual, tem intolerância de todo quanto é tipo. Quer dizer, uma pessoa que é intolerante, ela não é só intolerante contra a religião da pessoa. Exato. Ela não gosta de negros, não gosta de mulheres, não gosta de homossexuais, não gosta de gordo, não gosta de. Sei lá, não gosta de nada, né? Ela não gosta dela, para ser sincero. Porque a pessoa que é intolerante, ela é intolerante em vários quesitos, não é só no. Exato. É só um acumulativo. E aí tem a questão da família, tem a questão do meio onde ela vive. Sabe? Por isso que eu acho que, e concordo 200% com a senhora, tem que punir, tem que punir. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Agora, o esclarecimento é fundamental. Esse caráter educativo é muito importante. E não é para tornar ninguém um bandista, né? A senhora não vai tornar ninguém um bandista por causa Exatamente. disso. Não, é só para mostrar que, gente, existe Umbanda, existe aquilo, existe tudo. E nós estamos aqui para conviver. Ninguém está aqui para se degladiar. Eu já há anos eu dou várias palestras. Existe um curso de diálogo interreligioso feito por uma instituição que veio do catolicismo, né? E que dá cursos para pessoas do Brasil inteiro no mês de julho. Às vezes é um mês de curso de diálogo interreligioso. Então eu falo que eu já sou ativo fixo deles lá, né? Porque assim, tem o curso de diálogo interreligioso, mãe Rita, a senhora vem? Vou. Eu vou um dia, passo o dia inteiro com eles falando sobre Umbanda. No outro dia eu cato eles, levo eles todos para o meu terreiro. Olha só. Vamos para a gira, vamos assistir, vamos ver o que é. Vamos conversar com as entidades. Às vezes eu faço gira mista, trago as entidades da direita e as da esquerda, que é para eles conhecerem tudo. É claro, às vezes eu falo assim, dessa vez nós vamos fazer uma festa para Xangô, vamos fazer uma festa de baiano, vamos fazer alguma coisa diferente, né? E isso tem gerado frutos muito bons, né? Dentro dessa questão com as outras religiões, né? E vem pessoas da América Latina, não é só Brasil. Toda vez que me chamam para ir, seja lá onde for, né? Seja nas universidades, em escolas, para falar sobre a questão da intolerância, do diálogo interreligioso e para falar da Umbanda, eu vou, porque acho que a gente tem que mostrar, né, que nós somos pessoas igual a todo mundo. Não temos diferença nenhuma. A única coisa que muda é que eu escolhi uma religião para mim que é diferente de alguém. Sim. Entendeu? E que se a pessoa não escolheu nenhuma, tudo bem. Mas se a pessoa escolheu uma, ótima, ela está bem? Está ótimo. E que a gente escolheu uma religião ativa. Que eu falo, Umbanda é uma religião. Eu acho que o que mais incomoda na Umbanda nas pessoas é ela ser ativa. Por quê? E aí não tem crítica nenhuma, tá, pessoal? Por favor. O catolicismo, você vai lá, senta e escuta a missa. Senta, levanta, vai lá, papa hóstia, volta, não sei o que lá, mas é uma religião passiva. Você não tem muita participação. Os nossos irmãos evangélicos,
Também tem uns berros melhor, você dá mais dinheiro, tem gritos, mas também é passiva. É o pastor que faz todo o processo. Todo o processo. Agora, a Umbanda não. A Umbanda é uma religião ativa. Primeiro, que tem lá o sacerdote, tem os médiums, eles incorporam entidades e você tem que ir lá falar o seu problema. Não adianta todo mundo sentado, vem as entidades, agora vai um passe aqui, pronto, levanta e pode ir embora. Não, você tem que levantar e você tem que falar o seu problema. Você tem que falar por que você foi lá. Então, acho que o fato de ser uma religião ativa talvez é o que cause mais problemas. Porque é muito mais difícil manipular. Tem formas e formas de manipular, não resta a menor dúvida. Mas é mais difícil do que você só ficar falando, ouvindo. Não tem troca. A nossa religião tem trocas. Tem troca, exatamente. Você me lembrou de uma coisa que aconteceu aqui numa sessão de descarrego. Né? Nós teve uma sessão de descarrego que vieram alguns alunos da PUC, no estado da PUC, assistir, conhecer como é que era. Né? E aí, para cada pessoa, às vezes, muda a forma como o descarrego acontece. Sim. Porque cada uma tem um problema diferente. Claro. Né? E o guia olha e fala, esse aqui é de outro jeito. Beleza? E aí, terminada a sessão, eu abri para os alunos da PUC, quem quisesse passar pela sessão. Também descarregar. Quem quisesse dar uma descarregadinha, podia. Uma parte deles foi, outra parte não. Tranquilo. Né? Era aberto. Aí depois eu levei eles para conhecer as dependências do terreiro. E quando eu cheguei na sala da Rainha das Tronqueiras, né? Que é a sala de Exu, onde quando tem alguma coisa, está tendo giro e ela precisa conversar com alguém, ela vai lá e atende a pessoa nessa sala dela. Ou quando é consulta particular, às vezes a gente está limpando, arrumando alguma coisa no terreiro, ela faz lá dentro. E aí eu mostrando o espaço para eles, né? O cônego falou para mim assim, olha, algumas pessoas aqui gostariam de fazer umas perguntas para a senhora. Pode fazer a pergunta que quiser. Claro. Por que para aquele menininho assim foi feito diferente? Por que para aquele teve uma menina também que foi diferente? Eu falei, então, aquele menininho, e dei o nome da criança. Fulano, ele tem um problema de saúde assim, assim, assim. Então, o descarrego dele foi diferente, que é para proporcionar para ele maior saúde. Tá. A menininha, assim, ela tem muito problema de alergia. Ela é alérgica a uma série de coisas. Então, para tentar amenizar essas alergias dela, o descarrego dela foi feito dessa forma, assim, assim. E para todos que eles foram perguntando, eu fui falando os nomes das pessoas. Ele olhou para mim e falou, nossa, você sabe o nome de todos eles? Eu falei, é minha obrigação. É minha obrigação. Eles estão dentro do terreiro, junto comigo. Se está na assistência, se está no corpo mediúnico, se é uma pessoa frequente da assistência, eu tenho obrigação de saber o nome. Porque, pela relação, porque além de ativa, a Umbanda é uma religião de relações. Relações, exatamente. Mas eles não têm isso. Eles conhecem, né? Daquele que é mais próximo, que ajuda numa quermesse, que ajuda a levantar dinheiro para a igreja, mas com o restante eles não têm isso. Né? Então, quer dizer, ele falou, nossa, mas é interessante, vocês têm uma proximidade com todo mundo. Eu falei, a gente tem que ter. E outra coisa que a senhora comentou, a Umbanda é ativa, é uma religião de relações, é uma religião de esclarecimento. Por quê? Perguntaram para a mãe Rita, por que foi dessa forma? Ela explica. Exatamente. Não existe aquela coisa, isto é segredo. Não, isto é um mistério divino. A gente não tem mistério divino na Umbanda. Tem uma meia duzinha de coisa lá que a gente não fala porque não é para falar. Que a gente fala assim, quando chegar a sua hora, você vai entender. Exatamente. Agora, mas não que você não vai nunca saber. Nossa, gente, que é a coisa mais gostosa do mundo? Pergunta para um preto velho, vô, por que o senhor fez isso? Ele vai botar um banquinho do lado, acender o cigarrinho dele e falar, vem cá, filho, vamos conversar, e vai te explicar. Porque exatamente. Se você não entender o que aconteceu, metade não tem valor. Sabe, a compreensão, o entendimento para nós umbandistas tem muito valor.
Tem, exatamente. Sabe, né? É um mistério que você não pode saber. Como é que é? Você fala assim, mistério, sei lá, tem uns termos que eles usam lá, né? Que assim, é um segredo de Deus. Não, Deus não tem segredo, gente. Sabe? É bem isso mesmo. O único segredo que Deus tem é como que ele gera a vida, porque se ele Aí, abrir, ia ser uma desgraça. aí, você petulante vai dizer, provavelmente a pessoa não sabe explicar o que é. Ah. Desculpa, mas já falei. É, por aí não. Muitas vezes a pessoa não sabe explicar o que é. Não, aí não sabe. Não, é assim. Mas isso os Exus não falam pra gente? Aqui não tem segredo. Você pode não saber explicar. Você pode não entender. Às vezes nem a gente entende o que está fazendo, então temos que ir atrás do conhecimento. Exatamente. Mas. Por que você está me mandando fazer desse jeito? Por que tem que ser assim? Por que você. Eu sou assim porque eu sou filha de Yansan. Não bota a culpa na coitada da Yansan. Yansan não tem culpa nenhuma de você ser desse jeito. Exatamente. Exatamente. Mas já teve algum caso de intolerância intra-religiosa que a senhora tenha cuidado no fórum? Um bandista, que tem muito, né? Que tem intolerância dentro da Umbanda, de uma casa para outra, vamos ser sinceros, não é fácil. Não, de uma casa para outra não, mas de sacerdote para filho de santo já. Olha só. Por abuso de poder. Que também é outra coisa que temos que tomar muito cuidado. E também ser sacerdote é diferente, né? Sabe aquele símbolo de diferente, que é o igual cortado? Uhum. Sacerdote diferente de poder. É só igual a responsabilidade. Responsabilidade e dor de cabeça. Agora, poder não tem não. Já tivemos, sim, esse tipo de denúncia por abuso de poder de sacerdote. De religiões afro-brasileiras. Não foi de Umbanda, tá? Mas teve. Mas na Umbanda também tem, a gente sabe que teve. Agora, uma coisa que precisava, né, mãe? Começar com que os próprios terreiros promovessem essas palestras. Sim. Dentro, sabe, convidassem pessoas do fórum, convidassem a senhora, convidassem representantes para conversar com a sua própria corrente e com a assistência, ou então até em eventos especiais, falas sobre essa questão. Porque não adianta a gente ficar no achismo. A gente tem que, sabe, ninguém conhece o fórum, ninguém conhece a lei, ninguém conhece seu direito, sabe, ninguém conhece os seus direitos de forma correta. Precisaria que, sabe, vamos chamar. Mãe Rita, vem aqui na minha casa. Mas eu só tenho 4 médiums e 3 pessoas na assistência. Já ela vai. Tenho certeza que ela vai. Vou, com certeza. Acho que, assim, eu faço anualmente um encontro de dirigentes aqui, né? Então, de vez em quando a gente fala sobre saúde, fala sobre coisas da religião, e eu já fiz algumas vezes aqui um encontro interreligioso, né? Porque eu acho assim, a Umbanda, a gente tem uma grande dificuldade com a questão do diálogo interreligioso, porque a Umbanda é imensa, mas você não consegue ter sacerdotes abertos ao diálogo interreligioso. Porque a questão, quando você entra no diálogo interreligioso, você tem que conseguir se abrir para receber, né, e também para informar. Mas já aconteceu comigo casos de eu ir em alguns locais que ia ter algo interreligioso, e as pessoas das religiões afro que lá estavam, assim, eu sou o Todo-Poderoso, né? E isso acaba que você põe uma barreira entre você e o outro. Então, eu chego no diálogo interreligioso como a Rita, sabe? Esse negócio do título, é a Mãe Rita, eu falo que a Mãe Rita é o povo que pôs em mim, porque eu nunca, sabe, eu vou continuar sendo a Rita de sempre. Então eu chego, eu converso, eu brinco, eu abraço, sabe? Como um amigo ou uma pessoa que eu estou acabando de conhecer, independente de religião. É óbvio, em plena Catedral da Sé, no ato interreligioso, eu fui querer abraçar um monge budista que você não podia nem encostar.
hinduísta, não era budista, era Hinduísta. hinduísta, né? Um Nirmala Mananda de algum Tá. sobrenome que eu não lembro, né? Uma meia Porque, dúzia de porque eu letrinhas. estava acostumada com o Nirmala Mananda, que a gente ele não impunha essa barreira com a gente, né? E aí cheguei lá, era um outro monge hinduísta. E quando eu cheguei perto, ele fez assim, aí o rapaz que estava acompanhando ele, que já me conhecia, falou: Mãe Rita, não pode. O senhor me desculpa, mas eu sou a mulher do abraço. Eu abraço todo mundo, o senhor me desculpe. Né? Cumprimentei ele de boa, depois saí, falei: só eu para dar umas dessas. Né? Mas é um impedimento da religião dele, ele não pode ser tocado por ninguém. Não é por uma Não mulher, é. é por Não é nem ninguém. ele. E não é nem dele isso. É uma imposição da religião. Quer dizer, Da religião. ele pode quebrar se quiser, né? Ele teria esse direito de quebrar. Exatamente. Falar, olha, tudo bem, a religião não permite, mas eu, como pessoa, quero. Mas ele Exatamente. quis, outro não quis, tudo bem. Então, quer dizer, mas é aquela questão de você não chegar, eu sou o tal. Né? Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente chega num lugar desse, somos todos sacerdotes, estamos todos no mesmo nível. Acabou. É claro. Acabou. Somos todos sacerdotes, você pode ter 10 anos, outro pode ter 5, outro pode ter 50, mas são O todos outro pode ter sacerdotes. 5 dias, mas é do mesmo jeito. Sabe? Exatamente. E essa questão de sacerdócio é engraçada, né? Todo mundo. O pai Sérgio, o senhor fez o sacerdócio com quem? Eu falei, com ninguém. Eu não quero fazer um curso de sacerdócio, eu não vou fazer. Então, agora, gente, o pai Rubens Saraceni, independente se você seguir a linha do pai Rubens ou não, pai Rubens Saraceni um dia virou para mim e falou o seguinte: pai Sérgio, não sei o que lá, e eu falei que eu não era pai. E ele, sem me conhecer, a primeira vez que eu estava vendo o pai Rubens, ele virou e falou o seguinte: ele falou, meu filho, você recebeu a coroa mediúnica da sua mãe. Você hoje é o responsável pelo centro que um dia foi da sua mãe. Então, sim, você é pai. E ele não me Exatamente conhecia. isso. Eu não tinha a menor ideia se eu tinha mãe, se eu não tinha mãe, se minha mãe estava viva, se não estava. E ele falou isso para mim. Exatamente isso. Ou seja, depois disso, eu aceito. Também não me faz a menor diferença, pai Sérgio, menos filho Sérgio e tal. Agora, querem me chamar de pai Sérgio? Podem chamar. Por quê? Eu já tive a confirmação dessa questão de, olha, o centro do qual você é responsável, você é o dirigente. Então, agora, gente, é todo mundo igual. Sabe? Eu acho que a base de combater intolerância é parar com isso. Não é porque eu tenho 2 guias, 5 guias, 20 guias, a cor do filar, sabe? Se eu tenho porque eu tenho mais pano, menos 200 filhos de santo. Podia ter um. eu tenho um, sabe? E se tiver um, cuide direito desse. Bom, se fosse pelo meu eu não seria chamada de Mãe Rita de Cássia, eu seria chamada simplesmente de Rita. Mas quando eu entrei no diálogo interreligioso em 98, e aí eu fui levada pela Ia Sandre Pego e pai Francelino de Chapanã, eles disseram assim para... eu chegava nos lugares, né? Quem é você? Eu sou a Rita. Aí vinha a Sandra e dizia assim: essa é a mãe Rita, lá da Umbanda, lá da tenda de Umbanda do Cacique Pena Vermelha. Eu olhava para a cara dela e ficava assim: mãe Rita. Tá bom, né? Tá me chamando de mãe Rita? Meu nome é Rita? Tá beleza. Aí vinha uns e falava assim: mas a mãe Rita é do quê? A senhora é de Ogum? É de Oxóssi? Sou de Cássia. Eu daqui de Cássia. Sou de Cássia. Mãe, meu nome é Rita de Cássia. Sou Rita de Cássia. Porque para o candomblé, para os nossos irmãos candomblecistas, esse sobrenome é importante, né? Se seria, aí, qual é o orixá que rege? Mas qual que é o seu orixá? Então, assim, gente, se eu fosse pôr o nome do meu orixá no meu nome, eu ia ter que pôr Mãe Rita de Inhação, Ogum e Oxalá. Então, por favor, Mãe Rita de Cássia é mais simples. Porque eu não vou usar o nome de um e deixar o do outro. Eu ia falar, para mim tinha que ser Pai Sérgio de Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Ogum. Eu sou filho de todos os orixás, dá licença? Exatamente. Não tem, graças ao meu bom pai Oxalá, nenhum orixá nunca me abandonou quando eu precisei, e mesmo quando eu não precisei, eles estão comigo.
Entendeu? Então, quer dizer, esse nome, na verdade, eu não me dei, né? Me deram. Né? E mesmo sendo, na época, eu já era mãe pequena da casa, já assumia os trabalhos da casa quando minha mãe saía, já, né? Já tocava o barco, né? Quando precisava. Mas eu nunca tive aquela coisa de querer usar, né? Eu sou sacerdotisa, sou isso. Porque eu não vejo, sabe? Eu não consigo ver diferença. Porque eu tenho que trabalhar tanto ou até mais que o povo que vem no terreiro. Nem falo, nem falo. Né? Mãe, nós estamos 2 horas batendo papo. Senão Já daqui deu a pouco isso? deu 2 horas de bate-papo. Olha como nós estamos. Minha amiga, então vamos deixar o povo. E antes de mais nada, eu queria te agradecer demais por essa conversa. Super agradável sempre conversar contigo. Agradecer demais. E deixar aqui o Caminhos da Evolução hiper aberto. Quando tiver novidade, quando tiver alguma coisa, quando te sentir vontade de falar alguma coisa para o povo, só me chama, a gente abre microfone, a gente abre câmera, porque cada um tem um papel na Umbanda. Sim. Se eu puder cumprir esse meu papel de levar a Umbanda, de divulgar como esclarecimento, que é o que a gente tenta fazer aqui no Caminhos da Evolução, mostrar que a Umbanda é simples. E hoje eu descobri muita coisa. Esses conceitos de Umbanda como uma religião ativa, tenha certeza, foi um moço aqui do lado que me soprou enquanto a gente estava conversando. Eu adorei, eu vou explorar bastante isso. Sim. Dona Rita de Cássia, Dona Rita, Mãe Rita, muito, muito, muito obrigado. Sua bênção. E olha, precisando, a gente está aberto a ti a qualquer momento. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. A gente conversou um pouquinho lá no Arraial. Sempre que quiser, que achar que tem algo que eu posso, de repente, ajudar, estamos aqui também abertos a isso. Vamos falar todo dia. A Umbanda é isso, um colabora com o outro. Né? Sim. Sempre assim. E para que quem está vindo lá atrás, né, quem está vindo aí, chegando na religião, entenda também esse papel que eles também têm. Né? Esse papel de colaborar um com o outro, de fortalecer a religião, não é só do sacerdote, ele é de todos que compõem a Umbanda. Seja o assistente que é assíduo, né? Seja o sacerdote que está lá na frente comandando uma casa. Ele é um papel de todos. Fortalecer a religião, e a gente se fortalece junto com ela. É isso aí. Mãe, obrigado mais uma vez, um grande abraço. E a gente vai conversando. Muito obrigado. E a todos vocês que acompanharam, todos vocês que vão acompanhar, meu também muito obrigado. E a gente volta logo, logo com mais uma entrevista gostosa como essa aqui no Caminho da Evolução. Valeu, obrigado. Sim. Beijo, mãe. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.